Oi, como vai você? O assunto de hoje é como os pais podem influenciar na depressão dos filhos. Estudos mostram que pais com depressão podem influenciar no risco de problemas psicológicos dos filhos. As relações com a mãe e o pai são essenciais para o desenvolvimento das crianças. Sendo assim, quando essas figuras enfrentam uma instabilidade emocional, isso acaba refletindo nos filhos. A depressão materna contribui para diversos problemas no desenvolvimento da primeira infância. Por exemplo, prejudicando o funcionamento cognitivo, social e acadêmico. Como resultado, os filhos de mães depressivas são 2 vezes mais propensos a desenvolver problemas de ajustamento, inclusive transtornos de humor. Em comparação a bebês de mães saudáveis, os filhos de mães que enfrentam a doença são mais nervosos, menos responsivos às expressões faciais e orais, mais lentos e apresentam níveis mais altos de hormônio de estresse. Mesmo nos primeiros meses de vida, é possível analisar essa diferença. Apesar de ser mais evidente e discutido como os transtornos maternos afetam as crianças, pesquisas mostram que os pais também podem influenciar. Portanto, quando se trata de um quadro com pais e mães depressivos, as chances de os filhos desenvolverem transtornos são bem maiores. Os reflexos da depressão materna no desenvolvimento dos filhos podem ser analisados no nascimento até a idade adulta. Essas crianças têm 2 vezes a 3 vezes mais probabilidade de desenvolver múltiplos distúrbios de temperamento. Isso tem risco de prejuízo no funcionamento cognitivo, social, acadêmico e na saúde física. A influência do quadro depressivo da mãe é maior quando a criança cresce em meio a uma desorganização dos processos familiares. Por exemplo, quando existe problemas de conflito entre os pais. Mas o que causa essa relação entre o transtorno da mãe e do filho? Ainda existem muitos desafios envolvidos para identificar o processo causal nesse caso. É preciso garantir modelos suficientemente sofisticados para que possam conceituar, mediar e avaliar as hipóteses. Os pesquisadores pesquisaram várias classes de mecanismos interrelacionados, entre elas a hereditariedade, exposição a ambientes de estresse e aspectos cognitivos, comportamentais, afetivos e negativos da mãe e disfunção dos mecanismos de neuroreguladores. Por exemplo, a gestante com depressão pode apresentar anomalias do sistema neuroendócrino, com um nível maior do hormônio do estresse e redução do fluxo sanguíneo para o feto. Isso pode acarretar uma disfunção de mecanismos neuroreguladores no bebê, aumentando a vulnerabilidade à depressão e outros transtornos. Além disso, a depressão materna também está associada às práticas parentais insatisfatórias e apegos inseguros entre mãe e filho. Mães deprimidas tendem a ser instáveis, negligentes, introvertidas ou invasivas e até dificuldades em disciplinar a criança. Diversas pesquisas são realizadas sobre a depressão materna, mas ainda há pouca documentação científica sobre o impacto também da depressão dos pais. A Faculdade de Medicina na Universidade de Nova York realizou um estudo que mostra que as chances dos filhos desenvolverem depressão é ainda maior quando tanto o pai quanto a mãe enfrentam o transtorno. O estudo observou que 15% das crianças que tinham pais com depressão apresentou algum problema emocional ou comportamental. Em contraponto, esse índice foi de 6% entre aquelas que não tinham nem pai nem mãe com sintomas depressivos. Entre os filhos de mães com depressão, 20% desenvolveram os problemas emocionais ou comportamentais. Enquanto isso, a taxa foi de 25% para filhos em que tanto o pai quanto a mãe possuíam depressão. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas que reconheçam a influência da saúde mental dos pais nos filhos. Muitas vezes, a separação dos pais afeta o emocional das crianças e pode levar a um quadro depressivo. Porém, o que desestabiliza os filhos não é necessariamente a separação, mas como ela é apresentada às crianças. Por essa razão, os filhos de pais conscientes e estabilizados que encaram a separação de forma madura devem sofrer menos com essa situação.
Uma das dificuldades que as crianças têm em lidar com a separação dos pais é o questionamento: como o amor pode acabar? Existe uma preocupação infantil sobre a possibilidade de que, se os pais não se amam mais, também possam vir deixar de amar os seus filhos. Geralmente, os adultos têm uma visão distorcida da infância. Acredito que a criança não tem problemas e, por isso, não terão depressão, sendo que ela é uma patologia que, em sua base bioquímica, apresenta desestabilidade cerebral. Entretanto, a depressão nas crianças e jovens pode ser mascarada pela irritabilidade, agressividade, hiperatividade e rebeldia. Com isso, pode ser que aconteça um diagnóstico incorreto, indicando outros transtornos. Por exemplo, hiperatividade, transtorno de conduta, transtorno opositor, ansiedade, ansiedade de separação na infância. O tratamento da depressão ele pode ser feito através da terapia ou medicamentoso, sendo o medicamentoso só o pediatra, o clínico, o psiquiatra pode receitar. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.